Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 26. Mateus 11, 26. Diz o seguinte, Jesus falando: Mas a quem hei de comparar esta geração? Então aqui o Senhor Jesus estava dizendo, com que eu vou comparar esta geração, ou seja, aquelas pessoas que estavam ouvindo as mensagens dele. Continuando ainda no 16, é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos outros companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Vamos entender isso. Nos períodos do Senhor Jesus, as crianças, elas faziam algumas brincadeiras. E uma dessas brincadeiras, aqui duas brincadeiras, que Jesus, ele cita, ele narra, uma justamente que era de casamento. Então, eles brincavam de casamento e uns tocavam flautas esperando que os outros dançassem. Então, a reclamação aqui de umas crianças era a seguinte: nós estamos tocando essa flauta aqui, brincando de casamento, estamos tocando, só que vocês não estão dançando, ou seja, vocês não estão se adaptando, vocês não estão se entrosando no nosso ritmo. E outra brincadeira aqui, que Jesus, ele diz, quando ele diz, entoamos lamentações e não pranteastes. Então também outra brincadeira era de brincar de velório. E eles entoavam lamentações esperando que os outros pranteastes, que ficavam em pranto, chorando, enfim. Mas a reclamação aqui dessas crianças, as que estavam entoando lamentações, é que os outros não estavam pranteando, ou seja, mais uma vez aqui, mais um grupo que não estava entrando naquele ritmo, que não estava se adaptando àquela brincadeira. Então, Jesus aqui, ele estava querendo dizer o seguinte para aquele povo, para aquela geração, e hoje isso é para a gente, sabe? Nós estamos pregando o Evangelho, mostrando o poder de Deus para vocês, só que vocês não se entrosam, vocês não entram no ritmo do Evangelho, vocês não entregam as suas vidas, vocês não renunciam àquilo que vocês devem renunciar, porque haviam pessoas que até seguiam Jesus, estavam atrás de Jesus, ouviam as mensagens de Jesus, mas aquelas pessoas, apesar de ouvirem as mensagens do Senhor Jesus, as mensagens de João Batista, aquelas pessoas não davam credibilidade para aquilo que João Batista, aquilo que o Senhor Jesus estava passando
para eles. E eu pergunto para você, você se adaptou ao Evangelho? Você tem se adaptado à palavra? A palavra, ela tem sido pregada, a palavra, ela tem sido anunciada, proclamada, mas muitas vezes o problema é que nós não queremos nos adaptar ao que? A palavra. Mas muitas vezes queremos que a palavra ela venha se adaptar a nós. Tem pessoas que de repente elas dizem o seguinte: poxa, mas a igreja não permite isso, não permite aquilo, por isso que eu vou, por isso que eu não me entrego. Nós fomos chamados por Deus não para vivermos da forma, da maneira que vivíamos lá fora, mas nós fomos chamados para termos uma nova vida. Então, não é a palavra, não é a igreja, não é o evangelho que tem que se adaptar a nós, não. Mas somos nós que devemos entrar no ritmo do evangelho, falando figuradamente, somos nós que temos que nos entrosar, nos adaptar ao evangelho, esta palavra, e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Somos nós que devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então aqui vamos dizer assim, uma das reclamações, queixas do Senhor Jesus era essa. E ele faz essa comparação, que esse povo, eles estavam se comportando como crianças que estavam ouvindo a flauta, tinham que dançar, mas não estavam dançando. E outros que tinham que prantear, ouviam as lamentações, mas não estavam pranteando. E um detalhe, eles estavam ouvindo, Jesus estava dizendo, eles ouviam a flauta, estavam ali no meio, mas não estavam dançando, e os outros estavam no meio da brincadeira, estavam ouvindo as lamentações, mas não estavam pranteando. Então, a questão muitas vezes é essa, porque uma coisa é a pessoa não estar ouvindo a palavra, é a pessoa não conhecer a palavra. Agora, outra coisa é a pessoa estar no meio, é a pessoa estar ouvindo a palavra, a pessoa de repente está lendo a Bíblia, mas a pessoa, ela não mergulha no Evangelho. A pessoa, infelizmente, como já falamos figuradamente, ela não entra no ritmo, ela não quer se adaptar às normas de Deus. Falo figuradamente, porque a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, ou seja, não são pesados, mas infelizmente é a própria pessoa que muitas vezes ela quer viver a vida do jeito dela, da forma que ela quer, mas ela não quer viver de uma forma, de um jeito que agrada a quem? A Deus. E não tem como a gente servir a Deus do nosso jeito, porque se Ele é Senhor e nós somos servos, qual que é o papel do servo? Obedecer a quem? Ao seu Senhor. Então, é Deus quem dita as normas, as regras, vamos dizer assim,
E se nós queremos compromisso com Ele, se nós queremos de fato, de verdade, estar envolvidos no Evangelho, não somente de corpo, mas de alma, de espírito, de todo o nosso coração, então devemos obedecer à vontade do Senhor. No caso, renunciar o que deve ser renunciado, deixar o que deve ser deixado e praticar fazer aquilo, o que a palavra, o que a Bíblia nos orienta. Continuando a leitura da palavra, versículo 18, diz o seguinte: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, Jesus aqui ele quer dizer o seguinte, vocês não estão satisfeitos com nada, porque primeiro veio João Batista, o precursor, no caso, antes de mim. Poxa, ele pregou, ele fez isso, fez aquilo, ele não comia, não bebia, e vocês dizem, ele tem demônio. Agora veio o Filho do Homem, e da mesma forma, vocês não me recebem, vocês falam mal de mim, ou seja, vocês não quiseram nenhum nem outro, vocês não estão satisfeitos com nada, vocês querem as coisas do jeito de vocês. Tem pessoas assim, que de repente ela vai numa igreja, ela vai em outra igreja, depois vai em outra igreja, e ela nunca se adapta ao Evangelho, para ela nunca nada tá bom. E por quê? Porque o problema não está na igreja, mas o problema está na própria pessoa que não quer se entrosar, se adaptar, entrar no ritmo. E para a gente finalizar, o finalzinho do verso 19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, Jesus aqui, ele quer dizer o seguinte, que ele estava sendo justificado, que era um sinal que ele tinha sabedoria, que ele era de Deus justamente por causa das obras que ele fazia. Jesus pregava o Evangelho, Jesus ele expulsava demônios, curava enfermos, e aquilo, no caso, tudo, aquelas obras, eram sinais. E que sinais? Que o reino de Deus estava próximo e que aquelas pessoas estavam tendo uma oportunidade de entrarem no reino de Deus. Mas, infelizmente, eles não entraram, ou seja, não aproveitaram a oportunidade. E nós sabemos, você que lê a Bíblia, você sabe que a maioria dessas pessoas, desta geração aqui que Jesus está falando, se referindo, eles não se renderam ao Senhor. Eles não entregaram a vida deles para Jesus. Até mesmo depois, se você ler lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 24 adiante, Jesus também vai fazer essa queixa parecida, mas Jesus, ele vai falar o seguinte, um detalhe, que muitos daqueles que estavam ouvindo, no caso, que eram
doutores da lei, intérpretes da lei, fariseus, saduceus estavam vindo, mas eles não se dobraram ao Senhor, não entraram no ritmo. E as meretrizes, os publicanos, no caso, que aos olhos da sociedade não tinha jeito, esses sim se renderam ao Senhor e entraram no ritmo do Evangelho, se entrosaram, se adaptaram ao Evangelho. E aqueles que eram religiosos não entraram no Evangelho, não se entrosaram no Evangelho, ou seja, não se adaptaram à palavra de Deus. Então, guarde isso é muito importante. Não é a palavra, não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós, mas somos nós que devemos nos adaptar, nos ajustar ao Evangelho, à palavra de Deus. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, deixe o seu nome aí nos comentários para a oração e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço, paz.